o jornalista Ricardo Jorge Pinto está connosco. Ricardo, ouvíamos António Costa fazer aqui no discurso de homenagem sublinhados acerca de marcas deixadas no país pelo primeiro governo que resultou das primeiras eleições legislativas depois do 25 de Abril. Que marcas é que são essas que ainda hoje estão presentes no nosso dia-a-dia? Para além daquelas que António Costa enumerou, obviamente. Desde logo a estabilização da democracia. Mário Soares teve um papel absolutamente essencial, logo a seguir ao chamado período revolucionário em curso, o PREC, para dar uma marca de que Portugal tinha entrado numa democracia que poderia ser estável, que resistia àquilo que era a turbulência de um período, naturalmente a seguir a uma revolução, extremamente conturbado, com um Conselho de Revolução que tinha um peso significativo naquilo que era a condução dos destinos políticos, muitas vezes em contramão ou em contrapeso relativamente ao poder político democraticamente eleito, e onde aí as figuras de relevo do ponto de vista político eram absolutamente essenciais. Teve também o condão de ser capaz de encontrar conciliação de interesses quando os partidos políticos tinham divergências ideológicas extremamente profundas, e aquelas que eram as divergências, por exemplo, entre o Partido Comunista e o Partido Socialista, foram em grande parte dirimidas por aquilo que era um entendimento tácito entre Álvaro Cunhal e Mário Soares, ao mesmo tempo que ele sabia fazer a ponte com os líderes à direita. Durante algum tempo Sá Carneiro e também Freitas do Amaral, que, conhecendo-se algumas divergências até de caráter pessoal, eram muitas vezes ultrapassadas por essa capacidade diplomática que Mário Soares, um pouco no centro desse território político, ia fazendo. Finalmente, a marca de ser capaz de sossegar líderes internacionais que olhavam para Portugal com algum receio de que se estivesse ali a criar uma espécie de Cuba europeia, e em particular os Estados Unidos, e a relação que Mário Soares teve com o embaixador Carlucci foi particularmente relevante nessa altura, assim também como a ponte que ele fazia, até pelos conhecimentos que tinha conseguido adquirir nos tempos da resistência pela sua passagem em Paris, com líderes franceses, numa altura em que a França era um bastião muito importante daquilo que era a organização política europeia. E as suas relações com Mitterrand, por exemplo, foram particularmente relevantes e importantes nessa altura. Será por isso que ouvíamos um dos intervenientes dizer que, ao seu tempo, Mário Soares foi um dos políticos mais prestigiados dentro e fora de portas? Sim, claramente. Não só porque tinha esse lastro de resistência a uma ditadura que era olhada com muita suspeição, assim como também a ditadura aqui ao lado em Espanha ou na Grécia, mas também porque ele era capaz de transmitir esse sentimento de confiança de que, pelo seu prestígio interno, era capaz de levar Portugal para uma democracia que aproximaria Portugal dos restantes países europeus, e daí que, muito facilmente, tenha sido também ele um dos pilares fundamentais para a integração de Portugal na comunidade económica europeia. Na altura. Ele teve um papel importante na estabilização da economia depois do PREC, mas as dificuldades económicas do país levaram-no à primeira intervenção do Fundo Monetário Internacional. E a minha questão é se podemos ou devemos estabelecer pontos ou paralelismos entre os problemas de então e os problemas que enfrentamos hoje em dia? Eram diferentes. A economia estava a sair de um regime ditatorial, era uma economia quase que de subsistência em alguns aspectos. O Portugal que nós hoje conhecemos é um Portugal muito diferente do Portugal antes de 25 de Abril, e isso as pessoas por vezes esquecem-se um bocadinho dessas mudanças que aconteceram nas últimas décadas, e daí que o resgate inicial a que Mário Soares assistiu seja de natureza muito diferente do resgate que em 2011 assistimos, ou daquele que agora se põe mais uma vez no ar perante as dificuldades que a economia portuguesa enfrenta, porque estes resgates dizem respeito a um mundo muito mais globalizado e também a uma debilidade da economia portuguesa que, depois de ter sofrido todas as transformações que, sobretudo a partir de 1985, 86, foram introduzidas em Portugal,
e que se separam daquelas que eram as debilidades de uma economia que vinha de um sistema que, do ponto de vista económico, pela frase que Salazar tanto gostava de dizer, do orgulhosamente sós, estava completamente desgarrada daquilo que era o espírito internacional. Que leitura é que tu fazes desta iniciativa, desta predisposição de António Costa a homenagear Mário Soares? É conhecido que a justificação oficial, o argumento oficial, é que estamos a celebrar os 40 anos da tomada de posse do primeiro governo constitucional que Soares protagonizou, mas será só isso? Quero acreditar que sim, isto é, nós sabemos, Mário Soares tem alguma idade, não sabemos, esperemos que dure ainda bastante mais tempo, mas nunca se sabe. Debilitado nestas imagens, muito debilitado. Porque já não víamos há algum tempo em sessões públicas, em cerimónias públicas. Deixou de fazer depoimentos, aparentemente por razões de saúde, ele não está sequer em condições para continuar a ter aquilo que ele quis sempre manter enquanto foi possível, que era uma intervenção política, e as suas frases, sabia-se, tinham uma grande repercussão dentro do seu partido e fora do seu partido. Infelizmente, por razões de saúde, ele deixou de ter essa intervenção, e daí que haja um cuidado natural em tentar, no momento em que ele ainda tem a lucidez para poder assistir a todas estas cerimónias, poder homenageá-lo nestas condições. Era transversal, e viu-se ainda agora pelas pessoas que o foram abraçar, o prestígio que ele tem no regime político. Não me acredito que haja aqui alguma outra intenção de caráter político para esta homenagem. Como é que tu antevês que Soares fique escrito e lembrado na história? Como um dos pais da democracia, como alguém que teve um papel fundamental na integração europeia e como alguém que foi capaz de desempenhar muitos papéis políticos e não só numa sociedade que sofreu transformações muito profundas nestas últimas décadas. Obviamente sem esquecer também aqueles que foram os lados menos positivos, nomeadamente aquele que terão sido muitos erros que foram cometidos do ponto de vista político e económico e que nós ainda hoje estamos a pagar de forma muito cara. E isso é preciso também não esquecer quando nós falamos das incompetências políticas que foram cometidas. Mário Soares, até também pelo peso que teve em todo esse trajeto, não pode ser ilibado dessas culpas. Quais foram as principais fragilidades do agente político Mário Soares? Em que é que ele mais errou? Porque é conhecida a afirmação pública de que, a assunção pública feita pelo próprio, de que um dos maiores erros políticos da sua carreira foi ter insistido, diz ele, com alguma arrogância, num governo assumidamente minoritário, sem concessões. Para além disto, em que é que ele mais errou? Esse é um aspecto muito importante. Se nós repararmos para o panorama europeu, os países são governados, na maior parte das vezes, por coligações, e por coligações que mudam de configuração com enorme facilidade. Mário Soares, e não só, Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral, insistiram sempre muito numa espécie de encerramento dos seus partidos em casulos que dificilmente permitiam que eles fossem capazes de cooperar de forma ágil no sistema político. É verdade que se criou o Bloco Central e Mário Soares tem também aí um papel importante, e essa conjugação de interesse entre PS e PSD teve uma vida muito curta, também exatamente por essa incapacidade de levar por diante um projeto que poderia eventualmente ter pernas para andar, mas a verdade é que Mário Soares, como outros dirigentes partidários do início da democracia em Portugal, quanto a mim, cometeram esse erro de fechar demasiado essa possibilidade de um entendimento que, do ponto de vista, que ultrapassasse as barreiras ideológicas. Outra falha crucial, quanto a mim, foi a incapacidade de estabelecer relações com outros países de forma mais assertiva, percebendo que Portugal, até pelo seu posicionamento geográfico, está na borda de uma Europa onde Portugal deveria ter tido pontes mais sérias para evitar os constrangimentos dessa marginalização. E isso, penso eu, é também uma das marcas desse falhanço do ponto de vista económico. Finalmente, a insistência na questão ideológica.
Eu acho que faltou algum pragmatismo a Mário Soares em alguns momentos cruciais onde o seu prestígio o poderia ter levado a implantar essa visão mais programática do que ideológica. É verdade que, ainda há pouco Francisco Pinto Balsemão recordava, ele meteu o socialismo na gaveta, mas a verdade é que deixou também marcas ideológicas que depois contaminaram outros partidos. Ricardo Soares Pinto, ouvimos Ramalhianes a referir-se a Soares como uma figura de que a história e os portugueses se devem orgulhar independentemente de tudo o resto e das diferenças ideológicas, e quando há bocadinho enumeravas os erros ou os falhanços das lideranças de Soares, o que é que na história de Portugal poderia ser diferente se esses erros e esses falhanços não tivessem acontecido? Eventualmente teríamos agora um país mais sólido do ponto de vista económico e se calhar até com uma outra ligação aos países em que Portugal teve uma intervenção importante, porque há um outro aspecto que me parece em que Mário Soares foi importante e eventualmente não sempre da melhor maneira, que é a questão da descolonização. E Portugal perdeu em grande parte a capacidade de uma ligação mais efetiva a esses países, que são ainda hoje chamados países de língua oficial portuguesa, mas a língua oficial é mesmo só isso, muitas vezes língua oficial. Nesses países o português já não é sequer uma língua relevante e, sobretudo, com exceções, por exemplo, da questão do investimento angolano em Portugal durante algum tempo, a verdade é que se perdeu muito daquilo que era uma conexão até mais emocional, mais emotiva de Portugal com São Tomé, com Cabo Verde, com Angola, Moçambique, enfim, com esses países onde Portugal teve um papel importante e onde depois essa ruptura foi feita de forma um pouco brusca. Ricardo Jorge Pinto, vamos aqui recontextualizar esta homenagem a Mário Soares, porque ela coincide com um almoço, convívio informal promovido por alguns amigos e ex-colaboradores de Cavaco Silva. Ele que tem andado muito afastado da cena pública, tal como disse que o faria quando fez o discurso de fim de mandato. E a propósito disso mesmo, Cavaco dizia que sai de consciência tranquila, que apesar de não se saber muito sobre o seu mandato, este não é o tempo de fazer revelações, que haverá um momento. O que é que queria dizer, ou quereria dizer, o ex-presidente da República quando se referiu ao final do seu mandato nestes termos? Vai haver outros livros de memórias, certamente, para além dos que já escreveu, e que vai provavelmente deixar algum tempo até poder fazer revelações acerca destes últimos anos de mandato enquanto Presidente da República, para esclarecer, eventualmente, dúvidas que nos ficaram sobre algumas decisões que ele tomou e que, em alguns casos, foram bastante polémicas. Estamos a lembrar-nos, por exemplo, de que tipo de dossiês ou de polémicas? Nomeadamente daqueles que dizem respeito aos anos finais da legislatura de José Sócrates, onde se acusou Cavaco Silva de alguma maneira, ter ajudado a erudir aquilo que era a capacidade de estabilidade política, ou então, na altura, por exemplo, da crise política do irrevogável de Paulo Portas, a maneira como o Cavaco Silva deu a mão a uma coligação que poderia muito facilmente ter dado pretexto para que o Presidente da República declarasse ali a dissolução da Assembleia da República. Enfim, há certamente uma série de dossiês. Se fizermos um esforço de memória, nos recordaríamos de mais episódios onde as decisões que ele tomou nem sempre foram devidamente clarificadas. Cavaco Silva, durante muitas vezes, repetia várias vezes que o papel do Presidente da República era muitas vezes mais importante de trás das cortinas do que em frente delas, dando a entender que havia ali manobras de bastidor onde ele era particularmente importante, muitas vezes para evitar crises ou para solucionar problemas que as pessoas depois viam resolvidos, mas que não percebiam que tinha sido o Presidente da República a mexer os cordelinhos. Aliás, ele faz uma outra afirmação nesse sentido, precisamente. Ele dizia hoje que há muita coisa que não se sabe porque ele próprio optou por manter essas coisas na esfera reservada, porque teve sempre a convicção, dizia Cavaco Silva, de que essa era a melhor decisão, tendo em conta o superior interesse da nação. Esse era um estilo. Nós nunca não sabemos, pelo menos para já, se verdadeiramente essas manobras de bastidor aconteciam ou não. Às vezes ficávamos com a sensação de que eram as coisas que acabavam por se resolver por si próprias. Noutras vezes ficávamos, enquanto analistas, com a sensação de que Cavaco Silva, na verdade, teria mexido ali algum cordel para a resolução de uma determinada situação. A verdade é que o seu estilo muito discreto nos impediu sempre de, pelo menos de voz ativa,
saber sobre o que é que tinha ali acontecido, partindo do pressuposto de que os seus interlocutores também não revelaram aquilo que ali tinha sido dito, aquilo que ali tinha sido feito. Soares assume ele próprio que um dos seus erros de carreira foi ter insistido em governos assumidamente minoritários, por contraste, Cavaco Silva, que também foi hoje homenageado, como aqui estamos a analisar, tem essa singularidade de ter sido o único político que conseguiu maiorias absolutas sucessivas em Portugal. É verdade, as maiorias absolutas, uma delas depois de um governo minoritário, onde ele percebeu as dificuldades de governar sem esse apoio parlamentar maioritário, e depois de uma provocação de uma crise política, surgindo com essa primeira maioria em 87, repetida depois, e ficando até 95, criando ali, e aproveitando-se também de circunstâncias muito particulares, excepcionais, de entrada de fundos comunitários que claramente ajudaram a mudar o rosto de Portugal e que ele geriu, às vezes com críticas de que havia um excesso de aposta no chamado betão, isto é, de que se estava a transitar muitos desses fundos para aquilo que era a infraestrutura do país, esquecendo a necessidade de qualificação dos nossos recursos humanos, e há quem lhe aponte exatamente essa falha de não ter sido capaz de aproveitar os fundos para tornar Portugal um país com pessoas mais qualificadas para combaterem no mercado extremamente competitivo que é este mercado global. Depois teve também aqui o mérito de ser capaz de mobilizar o país para objetivos, e eu acho que, sobretudo, a segunda maioria absoluta que ele obteve foi obtida exatamente por essa capacidade de dizer às pessoas: há aqui um fim para o qual eu vou lutar e gostava que vocês viessem comigo. E essa insistência na existência de um propósito foi para ele bastante útil. Criou depois também, por causa disso, aquela imagem, numa frase que lhe é atribuída e que aparentemente ele nunca disse, que era nunca se enganava e raramente tinha dúvidas, e criou essa ideia de quase que um político robô, que acabou depois por ser substituído pelo mais humano dos políticos, que foi António Guterres, que chega exatamente ao poder em 95, depois até de uma gafe em que ele se baralha todo com as contas e se diz, bem, façam lá as contas, mostrando o lado humano que contrastava com esse lado mais cerebral que Cavaco Silva incutiu nos seus mandatos. Em síntese, para fecharmos esta emissão, Ricardo, o melhor e o pior de Cavaco Silva, quer como Primeiro-Ministro, quer como Presidente da República? Eu diria que, eventualmente, o pior foi essa sua obstinação com determinados objetivos que eram levados até ao fim, muitas vezes debaixo de enormes críticas. O seu melhor foi a sua capacidade de resistência, nomeadamente em relação a Mário Soares, que no final do seu mandato, quase que criou uma oposição, que liderou uma oposição, com uma série de conferências que criticaram muito fortemente a liderança de Cavaco Silva, e mesmo assim ele resistiu, e aí já não é obstinação, aí é talvez, eventualmente, a persistência naquilo que ele considerava ser o melhor para o país. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez.